Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 488, Efésios 4, versículo 13, versículo 13, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então a graça foi dada a cada um de nós, Paulo dizendo, segundo o dom de Cristo, não é segundo o dom nosso. Nós não temos um dom. O dom que nós temos é o dom de Cristo. É o Cristo que deu o dom. A vocação que uma pessoa tem, a vocação não foi ela, não é dela, mas foi Deus que deu a ela. A vocação e o dom, quem dá é Deus. Então tem gente que tem dom e vocação, chamado para determinadas coisas. Cabe à pessoa querer viver o dom, praticar o dom, ou viver a vocação, praticar a vocação que foi chamada. E tem gente que está sob a influência maligna, não está em Cristo Jesus e em Deus verdadeiramente, está servindo o seu ventre, as suas vontades, os seus desejos e suas vontades, por mais que esteja renunciando coisas do mundo, mas não estão ainda, porque quer atrapalhar o dom e a vocação de alguém. Nunca atrapalha o dom de alguém, a vocação de alguém, o chamado de alguém. Porque quando você faz isso, você está lutando contra o dom de Cristo, ou a vocação de Cristo, ou o chamado de Cristo, de Deus, para a vida de alguém. Vejam por que Jesus disse assim: vocês que ensinarem os mandamentos errados, vocês vão ser o menor no céu. Mas aqueles que ensinam como ele é, serão chamados grande no céu. Por quê? Porque estão praticando, estão ensinando os mandamentos e os ensinamentos do Senhor e estão sendo a favor, estão no mesmo acordo do Senhor. Esse Senhor que eu se refiro é o Senhor Deus, o Senhor Eterno, a autoridade suprema, o Pai Celestial. Então, se você perceber que alguém tem um dom ou uma vocação, um chamado, ajude a pessoa. Isso que eu estou lhe falando é tão importante. Ajude. Fulano, tal, conversa, diálogo, ora, aconselha. Entenda, se Deus tem um chamado, uma vocação, um dom na vida de alguém, Deus tem que usar alguém da terra para poder esse dom se concretizar aqui na terra, na vida de alguém. Não ficar só no espírito. A pessoa se enchendo, sabendo que tem alguma coisa de Deus para fazer, para realizar, e não está acontecendo. Lembrando que para cumprir o dom ou a vocação de alguém, o chamar de alguém, alguém tem que se manifestar, alguém tem que estar no espírito, se manifestar, para que o dom daquela pessoa seja praticado, seja realizado, seja vivido. Para quê? Para que o reino de Deus continue dando os frutos, continue progredindo, continue avançando, continue sendo praticado e com fervor, bastante, mas com ordem e com decência, com fervor. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Então, se nós somos filhos da luz, nós temos que saber o dom, a vocação, o chamado de alguém, ou então nós temos que saber o nosso dom, nosso chamado, nossa vocação. Estou falando no sentido espiritual, no sentido chamado de Deus, dom de Deus, vocação de Deus para a nossa vida. Entenda, uma pessoa que tem uma vocação, um dom, um chamado, não é aquele dom, aquela vocação da pessoa. Foi Deus que colocou na vida da pessoa. Sabe aquela pessoa que quer ser professor, médico, doutor, que quer ser algo em alguma área da vida? Aquela pessoa sente aquela vontade, aquele desejo, sabe o que é? Ali foi o próprio Deus que colocou a vocação, o chamado, o dom na vida da pessoa. A pessoa sente, de repente a pessoa vai e se esforça, começa a estudar, começa a fazer uma faculdade, começa a fazer isso e aquilo e tal, e surge um bom doutor, um bom médico, um bom professor,
um bom profissional. E esse bom profissional, esse bom doutor, é para quê? Para o bem da população do ser humano. O doutor, o médico serve para quê? São ferramentas de quê? De Deus na Terra. Um professor é ferramenta de quê? De Deus na Terra. Entendeu? Eu não tenho nem como sair desse versículo assim, de uma maneira, de um extremo para o outro. Mas como eu tenho que dar continuidade no versículo 8, eu vou ler o versículo 8 e alguns outros versículos. Ó. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Pelo que diz, subiu ao alto, Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. No mundo espiritual, quando ele morreu, ele levou doenças, enfermidades, dores, levou pecado, transgressões, tudo na cruz. A obra da cruz. Aí tem aí o quê? A obra muito maravilhosa de Deus, que é os dons distribuídos pelas pessoas. Não somente em si aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, mas pessoas, seres humanos, em cada cidade, em cada nação, em cada estado. Entendeu? Quando alguém atrapalha um dom, uma vocação, um chamado de alguém, a pessoa está atrapalhando Deus e Jesus. E nunca a pessoa ficará impune. Deus, a pessoa colherá segundo aquilo que estiver falando. Que eu estou falando para você descobrir o seu dom, o seu chamado, sua vocação, ou você que já tem, praticar e saber que foi Deus que deu sua vocação, seu chamado, o seu dom. Pelo amor de Deus, não envergonhe Deus em Jesus e não façam com que os outros vejam que você é um mau profissional. Uma profissional no sentido eclesiástico, no sentido doutor, médico, professor, sei lá, da área da justiça. Tem gente que é um péssimo profissional e não sabe que aquele chamado, aquela vocação, aquele dom, quem deu foi Deus foi que deu a ele, o dom chamado a vocação. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então Jesus desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele tem que cumprir todas as coisas. Uma pessoa diz que aceitou Jesus, que se batizou, diz que é um homem de Deus, um varão de Deus, um varão de Deus, um profeta de Deus, um líder de Deus, um pastor de Deus, um diácono, um presbítero, um obreiro de Deus, tem que estar no foco espiritual para entender a vocação, o chamado tanto seu, o dom seu, como o do outrem, de outra pessoa, e ajudá-lo. Não pode atrapalhar. Porque se a pessoa está em Cristo Jesus, em Deus, a pessoa tem que ajudar. Quem não está em Deus e em Jesus Cristo verdadeiramente, vai atrapalhar, vai querer, vai tentar, vai pagar um preço. Se você estiver no Espírito, você vai ajudar. O dom de Deus ser praticado na terra sobre a vida de alguém, na vida de alguém, para outras pessoas, para que o reino dele multiplique, cresça. Amém? Mais do que isso aqui, quem está explicando isso aqui, dessa maneira, não sou eu não. Lógico que aqui é a minha voz, a minha fala, é eu que estou aqui gravando o vídeo com a minha Bíblia, é eu que estou falando, mas além disso, eu tenho uma convicção que é o Espírito do Senhor, que é Jesus Cristo Deus, que está me usando para as poucas pessoas que me visualizam, que assistem a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo fala mais ao seu coração. Quem está na carne, quem está na influência do diabo, do Satanás, do demônio, quem faz a vontade do diabo, do Satanás e dos demônios, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Deus no coração, vê isso aqui com maus olhos. Você veja com bons olhos.